O leilão do pré-sal arrecada 70 bilhões de reais, frustra expectativas, mas alcança o valor mais alto em pregão de petróleo no mundo. A Petrobras arremata 2 das áreas ofertadas e as outras 2 ficam sem proposta. O ministro Paulo Guedes diz que não há pontos inegociáveis no pacote de reformas econômicas. Seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. Reflexo da crise na economia, a extrema pobreza bate recorde no Brasil em 2018. 13 milhões e 500 mil brasileiros vivem com menos de R$ 8 por dia, segundo o IBGE. Desmatamento na Amazônia aumenta 80% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. O Ministério da Educação vai aumentar a nota de universidade privada que ceder laboratório e professor para aluno de escola pública. O Ministério Público acusa ex-dirigentes do Internacional de crimes como estelionato e lavagem de dinheiro. O Bragantino volta à Série A do Campeonato Brasileiro 21 anos depois do rebaixamento. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo de uma mulher eletrocutada por um fio de alta tensão. O cabo foi rompido durante a chuva forte que atingiu a capital paulista ontem. Em Ferraz de Vasconcelos, na Grande... Foi preso hoje um dos integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar imigrantes chineses em São Paulo. O criminoso invadiu uma casa, torturou um casal de comerciantes e espancou o filho deles até a morte. A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma quadrilha que fazia sequestros relâmpago na zona oeste da cidade. Os criminosos tinham até uma máquina de cartões de crédito e débito para facilitar o roubo. Repare... Mas, graças a Deus, agora conseguiram pegar eles. A Prefeitura do Rio de Janeiro voltou a suspender a cobrança de pedágio na linha amarela. Os clientes do shopping. A Prefeitura de São Paulo autorizou a cobrança de bandeira 3 nos táxis da capital. A nova tarifa é opcional e começa a valer amanhã. É mais em conta, né? O Ministério da Educação vai aumentar a nota das universidades particulares que cederem espaço e também professores para alunos das escolas públicas. O governo também anunciou a criação de 500 novas escolas de ensino médio integral a partir do ano que vem. A ideia do programa Educação... De estarem fora da escola, né? Então, assim, é importante que haja políticas voltadas, né, para a inclusão desses jovens. Ainda de acordo com os indicadores sociais, mais de 1/3 da população brasileira com 25 anos ou mais não terminou o ensino fundamental. E metade dos brasileiros entre 25 e 64 anos não perguntar como é que eles estão indo na escola. O levantamento do IBGE também mostra que o número de brasileiros que vive abaixo da linha da extrema pobreza alcançou o índice mais alto desde que a pesquisa começou em 2012. São 13 milhões e meio de pessoas vivendo com menos de R$ 8 por dia. Quase a metade dessas pessoas é da região Nordeste e o estado com o maior percentual de miseráveis é o Maranhão. O governo federal arrecadou quase 70 bilhões de reais hoje no Rio de Janeiro com o leilão de 2 áreas de petróleo do pré-sal. Outros 2 blocos não tiveram interessados. Devem receber parte do dinheiro ainda este ano. As ações preferenciais da Petrobras fecharam a quarta-feira em alta de 0,2%. O dólar subiu e terminou o dia cotado a R$ 4,08. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que não há pontos inegociáveis no pacote econômico apresentado pelo governo. Ele afirmou ainda que a proposta que pode prevenir a quebra de estados e municípios deve tramitar com mais rapidez. A proposta de emenda à Constituição, chamada PEC do Pacto Federativo, pretende extinguir pequenos municípios do Brasil. Pois é, o governo federal quer que as cidades que não têm capacidade de se manter sejam incorporadas por municípios vizinhos a partir do ano de 2026. O texto, que ainda precisa passar pelo Congresso Nacional, causou controvérsia.
Bem-vindo à Torre de Pedra, no interior. Viabilizar politicamente isso. E atenção, o Senado aprovou agora há pouco, em primeiro turno, a chamada PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. E vamos então a Brasília com a repórter Juliana Lopes saber. Boa noite, Juliana. Qual foi o resultado, o placar da votação? Boa noite, Nascimento, e a todos que nos assistem. Foram 56 votos favoráveis e 11 contrários a essa PEC que altera pontos da reforma da Previdência. Esse texto, entre outras mudanças, inclui servidores de estados e municípios nas novas regras de aposentadoria que foram aprovadas no mês passado, e a PEC principal será promulgada na próxima semana. Pela manhã, esse texto passou pela CCJ do Senado. E aí, durante a tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, costurou um acordo com líderes partidários para garantir o primeiro turno de votações. Vale lembrar que as sugestões de mudança ao texto ainda precisam ser analisadas pelos senadores da Câmara dos Deputados. Voltamos ao estúdio. Veja no próximo bloco. Novo estudo mostra que o desmatamento na Amazônia aumentou 80% em setembro, comparando-se com o mesmo mês do ano passado. Não perca, a gente volta já já. Uma área equivalente a meia cidade de São Paulo foi desmatada na Amazônia no mês de setembro. Segundo o Amazon, houve um aumento de 80% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em apenas um mês, os dados relativos a setembro. Cientistas de um laboratório norte-americano descobriram pela primeira vez em 20 anos um novo subtipo do vírus HIV, o causador da AIDS. O jornalista Roberto Cabrini, do programa Conexão Repórter, ganhou o prêmio de melhor repórter da televisão brasileira em evento do Comunique-se, considerado o Oscar do jornalismo no país. O público votou em 11 categorias e elegeu os 26 destaques da mídia brasileira. Gostaria de prestar as minhas mais sinceras homenagens à equipe do Conexão Repórter. Sem eles eu não estaria aqui. Roberto Cabrini ganhou pela segunda vez o troféu de melhor repórter da televisão. É um momento onde a gente se dá conta de que vale a pena todos os dias brigar por justiça social, brigar para dar voz àqueles que não conseguem se manifestar, brigar para que as pessoas possam ter mais direitos, possam ser mais ouvidas e para que o país possa ser mais democratizado. Essa é a nossa missão. Ricardo Boechat, morto em um acidente de helicóptero em fevereiro, foi homenageado durante a cerimônia com a participação de colegas de trabalho, da esposa Verusca e da mãe, Dona Mercedes. Ele não partiu. Ele está conosco sempre. Parabéns, Roberto Cabrini. Em instantes, o Ministério Público denuncia ex-dirigentes do Internacional por fraudes que somam mais de 13 milhões de reais. E com o investimento de multinacional, o Bragantino garante vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro com 5 rodadas de antecipação. É já já. O ex-presidente da Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico disse hoje que o Brexit é o pior erro da política externa do Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. John Bercow aposentou-se esta semana e ficou conhecido por tentar, aos gritos, colocar ordem na casa. O encontro com jornalistas estrangeiros em De volta aqui ao Brasil, ex-dirigentes do Internacional são suspeitos de desviar pelo menos 13 milhões de reais do clube. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 14 pessoas. De acordo com as investigações, tinha conhecimento. O Bragantino está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de mais de 2 décadas. Série B. O clube de... A mudança da final da Copa Libertadores de Santiago para Lima trouxe dor de cabeça para os torcedores do Flamengo. O problema é que muitos já estavam com a viagem marcada há algum tempo e tem bastante gente no prejuízo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.